Olá, como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam muito bem. Eu estou aqui nos Estados Unidos agora no aeroporto, pode ser que tenha algum barulho dos alto-falantes aqui durante esse nosso bate-papo. Como eu tenho muitas horas para esperar o meu voo para Atlanta, então eu falei, vou fazer o quê? Vou gravar um episódio. Hoje é dia 7 de junho de 27. Esse é o episódio número 562. E eu quero bater um papo com você sobre um post que eu fiz no LinkedIn essa semana. Sobre como aprimorar a sua capacidade de adaptação. Então, primeiro, eu acho que nesse mundo que a gente vive, em que tudo está mudando à nossa volta, a nossa capacidade de adaptação, a nossa adaptabilidade é das competências mais importantes que a gente tem, né? Então, eu não sei quão adaptável você é, mas se você for pouco adaptável, você vai ser mais rígido, mais rígida, você vai ter maiores desafios para conseguir rebolar em cima das mudanças de cenário, né? E a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é que tudo vai mudar. Portanto, a sua vida vai ser muito mais tortuosa, muito mais arenosa, pedregosa, você vai ter muito mais sofrimento para conseguir chegar onde quer que você queira chegar, né? Então, aprimorar a sua adaptabilidade é fundamental, né? E como fazer isso? Como aprimorar? Eu acho que o primeiro ponto é assumir o controle. É compreender que você é 100% responsável pelos seus resultados. Na medida em que você tem essa consciência, você para de terceirizar a culpa para as pessoas à sua volta, dos seus insucessos e tudo mais, né? Então, ter essa consciência, assumir o controle, tomar as rédeas da sua vida, se tornar protagonista da tua realidade, né? Esse eu acho que é um ponto principal aqui, assumir o controle. Segundo, identificar e reconhecer os seus sentimentos. Muitas vezes a gente flutua nosso nível de energia em função das emoções que estão dentro de nós e como é que essas emoções estão gerando sentimentos dentro de nós, mas a gente não sabe nem direito o que está acontecendo. A gente não consegue nem reconhecer que está triste, talvez que está com raiva, e sabe, tá com medo. Ao não identificar esses sentimentos, a nossa capacidade de lidar com as situações à nossa volta fica muito mais limitada, você concorda? Na medida em que eu sou senhor de mim, eu sou protagonista da minha vida, eu compreendo o que está vibrando dentro de mim, eu consigo muito melhor ir administrando as coisas, né? Eu tracei um plano para sair daqui e chegar lá por esse caminho, de repente tinha um obstáculo que de repente pode ser até intransponível. Eu preciso ser adaptável o suficiente para desviar, para mudar a rota, pensar de uma outra maneira, avaliar que tipo de competência eu vou precisar construir em mim para poder transpor esse obstáculo, que outras alternativas existem para chegar lá onde eu quero, você percebe, né? Então, essa questão dos sentimentos aqui é super importante. Desenvolver a tua resiliência também vai te ajudar. Quanto mais resiliente você for, mais adaptável você deve ser. Ser resiliente significa, eu tenho esse objetivo, tá claro dentro de mim, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. E na medida em que eu for encontrando adversidades, a resiliência vai estar dentro de mim para trazer aquela energia para eu transpor o obstáculo, para eu lidar com a restrição, com a adversidade, você percebe? Trazer resiliência para dentro de você também é super importante. A resiliência junto com a adaptabilidade vão te dar uma força interior super importante para que você possa se colocar bem de uma forma auspiciosa, interessante, fortalecedora, empoderadora diante das situações, né? Sabe? Manter-se aberto ao novo. Aberto ou aberta ao novo, fundamental para você se adaptar, né? Então aqui, o nosso cérebro é uma máquina extraordinária, mas é uma máquina que adora a rotina. O nosso cérebro fica muito confortável na rotina. Por isso que a zona de conforto é tão quentinha, tão acolhedora, tão confortável. Porque na zona de conforto a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. Para o nosso cérebro é bárbaro. Agora, para a nossa vida, para a nossa noção de realização, de sucesso, de adaptabilidade, nem tanto, né? Na medida em que eu estou aberto ao novo, eu vou ter menos sofrimento para lidar com situações que eu preciso mudar, né? Então, eu estou aberto ao novo no sentido de novas ferramentas, novas competências, novas necessidades de novos pensamentos, novos padrões de pensamento. Eu tenho definir que eu quero comprar um apartamento e definir que eu vou juntar dinheiro assim, assim, assado para conseguir ir acumulando um pouco para dar uma entrada, sei lá. Surgiu uma restrição, a coisa mudou, aquele apartamento já, naquele bairro que eu queria, já não é mais tão legal, já tem uma outra alternativa, a construtora está construindo em outro lugar. Isso para mim é um exemplo de estar aberto ao novo, né? Eu tenho um cargo X numa empresa em que eu tenho um certo escopo de atuação, né? De repente surge uma oportunidade de um outro escopo de atuação, fazer diferente, me reinventar. Isso é estar aberto ao novo, né? É de repente você recebeu um convite para fazer uma palestra, peraí, eu não sou palestrante, mas eventualmente, dependendo do assunto, eu posso palestrar, né?
né? Estar aberto ao novo é estar sempre em busca de experimentar coisas novas, de se expor a novas questões, e aqui tem novas amizades, tem novos conceitos, novos conteúdos, novos restaurantes, novos caminhos, novas alternativas, né? Então, quanto mais abertos ao novo todos nós estivermos, menos a gente vai sofrer e melhor a gente vai poder aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades, pessoal, são inúmeras, são muitas, e elas vão pipocando à nossa volta quando nós estamos abertos para recebê-las. Quando nós estamos abertos, o nosso campo está aberto para que as oportunidades cheguem, né? Isso é super importante. E também uma outra coisa que vai ajudar você com aprimorar a tua capacidade de se adaptar, focar no resultado, né? Focar no resultado, ter muito claro o que você quer. Qual é o futuro que você quer estar vivendo daqui a 2 anos? Você tem isso claro, né? Nós estamos no dia 7 de junho de 24, 7 de junho de 26. Que vida você quer estar vivendo? Quanto mais detalhes você tiver sobre esse futuro que você quer viver, melhor vai ser. Mais fácil você vai chegar lá. Mais alternativas, mais perspectivas você vai ter para materializar esse futuro na tua vida. Quanto menos claro você tiver tudo isso, mais desafios você vai ter, porque você não tem bem claro que futuro você quer, você não tem como priorizar, você não tem como avaliar as alternativas de maneira a escolher aquelas que vão te aproximar do teu objetivo com mais velocidade, com mais energia, com mais força, né? Então, ter essa questão do resultado, saber para onde você quer ir, saber o norte, é super, super, super importante, né? De que maneira a nossa adaptabilidade pode nos ajudar? Por exemplo, no crescimento da nossa carreira. Então, eu imagino que hoje, nessa altura do século XXI, você já tenha compreendido que aquela carreira linear, que você entra numa empresa e vai subindo, você era assistente e passou para analista, e aí do analista, eventualmente, depois de alguns anos, analista júnior, sênior, pleno, foi para coordenação, eventualmente assumir uma gerência. Essa carreira linear é cada vez menos provável que todos nós vamos ter, né? Especialmente vocês que estão me escutando aí, que são mais jovens, né? Uns 25% da minha audiência aqui do Lideracast tem menos de 25 anos, né? Então, a chance de que você mais jovem tenha uma carreira linear é quase zero, né? Para pessoas como eu, que estão nos 50 e poucos, vocês só tem que também raciocinar assim como eu. Peraí, é preciso eu estar preparado, eu estar adaptável, porque a minha carreira pode ter vindo linear até aqui. Nada garante que ela continuará linear da agora para frente. Portanto, ter essa clareza é muito importante. E quanto mais fácil você lidar com o desconforto, melhor. Porque sempre que a gente é convidado entre aspas, a sair do nosso caminho, a buscar uma alternativa, isso traz um desconforto para dentro de nós. É inegável, né? Agora, como nós lidamos com esse desconforto é super importante. E como é uma competência, quanto mais você se colocar à prova lidando com o desconforto, melhor você vai ser nessa competência, né? Se você nunca lida com o desconforto, porque você está sempre na sua zona de conforto, quando a vida te colocar numa situação que você precisar lidar com o desconforto, você vai estar menos preparado, vai estar menos preparada, né? A adaptabilidade também vai ajudar nas nossas relações pessoais. Pessoas que são mais irredutíveis, pessoas que são mais rígidas, tanto no pensamento, quanto no entendimento, quanto nas crenças, nos valores, acaba que vão ter as suas relações interpessoais prejudicadas, né? Porque muitas vezes você vai ser uma pessoa muito crítica, muitas vezes você vai ser uma pessoa extremamente exigente com as suas coisas, com a organização, com tudo que está à tua volta, né? Portanto, as suas relações interpessoais podem se tornar mais ásperas, vamos dizer, né? Com mais chance de arestas para todos os lados aí. A adaptabilidade também te ajuda nisso aqui, né? De certa maneira, vai te ajudar a aumentar o seu nível de satisfação com você, com seus resultados, né? A gente precisa, nesse mundo que a gente vive, sempre a gente aprende alguma coisa. Todas as experiências podem nos ensinar algo se nós estivermos preparados para aprender, né? Então, se você encarar o erro como uma derrota, se você encarar o erro como a culpa foi dele ou a culpa foi dela, aí você acaba que, primeiro, que não vai aprender com aquela situação, e segundo, esse nível de satisfação que a gente tem com a gente mesmo, você vai ficar muito empobrecido, porque você vai ser muito crítico, muito crítica, muito azedo, muito azeda com relação a explorar as possibilidades de aprendizagem, né? Então, as coisas podem não ter saído exatamente como você planejou. Isso não significa que não... Opa, alguém tá me ligando aqui, é fim da picada, né? Isso não significa que não foi interessante, que você não pode tirar lições, que você não pode sentir uma certa satisfação com tudo aquilo, né? Quanto mais adaptáveis nós formos, menos frustração nós vamos sentir. Justamente por
a gente está preparado para tudo, né? Se você sai de casa com a sua família, vamos para um exemplo pessoal aqui, para ir num restaurante X, chega lá, o restaurante estava lotado, sei lá, e vocês acabaram precisando almoçar do outro lado da rua, no outro restaurante, vai, por exemplo. Quanto mais adaptável você for, você saiu de casa com o plano de ir no restaurante A, acabou que você caiu no restaurante B. Como bem você lida com isso? Né? Muitas pessoas, e eu vou te colocar, eu não sou o última bolacha do pacote, não. Eu também fico às vezes frustrado, eu também tenho um certo desafio para lidar com essas mudanças repentinas de roteiro e de plano, né? Eu sou um camarada que me planejo de uma forma até estruturada e profunda, ampla, né? Mas quando as coisas saem do controle também me custa um pouco, não pensa que eu tô muito na tua frente não, porque isso não é verdade, né? E a nossa qualidade de vida também acaba melhorando, sabe? Porque quanto mais adaptáveis nós formos, melhor, né? E nessa jornada, para se tornar mais adaptável, eu acho que trabalhar o seu autoconhecimento é super importante, né? Trabalhar o seu autoconhecimento no sentido de compreender o que é importante para você, quais são as suas crenças. Hoje mesmo de manhã, normalmente a segunda sessão da minha jornada de desenvolvimento de soft skills, né, que é o meu programa de mentoria de liderança, eu falo de crenças limitantes. E hoje de manhã eu estava conversando com uma cliente justamente sobre isso. A gente fez a primeira sessão, ela está se preparando para a segunda. E eu me dei conta, falei, caramba, os meus clientes da mentoria, eu sempre trago no segundo encontro o meu mapa, o meu crençário, né, um mapa de crenças, para discutir com o cliente. E eu mesmo, Otávio, faz tempo que eu não faço isso. Quando foi a última vez que eu escrevi o meu crençário? Comecei a trabalhar nele, justamente para me autoconhecer, justamente para perceber que o Otávio de 2024 é muito diferente do que o Otávio de 2018, sei lá, né? Então, agora, não significa que não tenha pontos a melhorar, é sempre importante a gente vir trabalhando no nosso autoconhecimento, né? Esse ano, eu estou participando de uma jornada muito linda que chama FDH, Formação de Desenvolvedores Humanos, lá da Iluminata, que é uma escola muito legal. E esse ano também eu começo novamente uma jornada com o Enneagrama, que eu cheguei a fazer lá em 21, que a coisa deu uma adormecida, mas esse ano volto aí com o Enneagrama, que eu acho uma ferramenta muito legal de autoconhecimento, que pode trazer insights muito ricos sobre o seu eneatipo, sobre o seu instinto, é muito legal. Enfim, eu tô batalhando, como é que você está, né? Exercitar a tua inteligência emocional também vai te ajudar, né? A nossa inteligência emocional é a nossa capacidade de compreender o que está vibrando dentro de mim e administrar isso para que eu possa aqui nos meus engajamentos tirar os melhores resultados, né? Então, sempre exercitar, sempre trabalhar, sempre desafiar a tua inteligência emocional, né? É super importante, né? Enxergar as oportunidades nas mudanças. Então, como eu disse mais cedo aqui agora, né? O nosso cérebro adora a rotina. Agora, as mudanças podem trazer coisas muito positivas. As mudanças podem trazer maravilhas para a nossa vida, se nós estivermos preparados para reconhecê-las e para valorizá-las, né? Se eu começo a achar que as mudanças são sempre ruins, são sempre um perrengue, sempre uma encheção de saco, eu vou ter pouca oportunidade de curtir o momento, de curtir a jornada, de me energizar com aquela situação, de me energizar com a minha capacidade de lidar com a adversidade, com a restrição, com a mudança, né? Com a transformação à minha volta, você percebe? Então, enxergar as oportunidades nas mudanças, eu acho que é fundamental para que a gente possa curtir melhor, né? Estar sempre pronto para aprender é um outro ponto, né? Estar sempre pronto para aprender, né? Pronto ou pronta, né? Fatalmente, nós vamos precisar no transcorrer da nossa vida, hoje talvez a cada 2 a 3 anos, rediscutir o nosso pacote de competências, né? Com a velocidade que as coisas estão indo, pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha que fazer isso todo ano, sei lá, né? Agora, estar sempre pronto, disposta a aprender coisas novas é fundamental, porque a nossa vida vai mudando muito. E tem uma nova ferramenta do trabalho, uma nova versão do CRM, é um outro software que faz o controle automático dos contratos, é uma outra maneira de se relacionar com os clientes, não é mais mandar um orçamento por e-mail, tem o portal do cara que você tem que preencher, sabe? São N coisas que vão mudando à nossa volta, né? Você mudou de emprego, é uma adaptação, tem que aprender muitas coisas novas, você continua no mesmo emprego, mas o seu chefe mudou, opa, é uma transformação danada, tem que aprender a lidar com essa nova pessoa, sabe? Estar sempre pronto ou pronta para aprender é sempre desejável e vai te dar uma vantagem muito grande diante daqueles que são mais rígidos, né? Manter um pensamento positivo também vai ser legal, né? Pensamento positivo no seguinte sentido: tudo que está acontecendo comigo está acontecendo para que eu aprenda, né? Todos nós, escolhemos viver essa vida.
E nós estamos aqui nesse mundo, enfrentando essa situação mega desafiadora que é estar aqui nesse plano, tá? Nós estamos enfrentando isso aqui para aprender. O pensamento positivo nesse sentido, até nos perrengues a gente pode aprender, até naquelas coisas que não saíram como nós planejamos a gente pode aprender, até aquelas coisas que a gente mirou no A, acertou no B, até nisso a gente pode aprender. Esse pensamento positivo nos flexibiliza, esse pensamento positivo nos ajuda a encontrar as pérolas no meio daquela situação que muitas vezes é desafiadora. É a gente estar no olho do furacão, com tudo se transformando à nossa volta, pressões em todas as direções, mas eu tô sereno por dentro, porque eu tô conseguindo significar aquelas experiências de uma maneira legal para mim, você percebe? Isso é super importante. E uma outra maneira de se tornar mais adaptável é aceitar ajuda. Todos os clientes, eu tenho mais clientes mulheres do que homens na mentoria, mas todos os clientes que chegam a mim, um ponto que eu sempre deixo claro para eles, me contratando ou não me contratando, parabenizo todos eles pela coragem que tiveram, pela coragem e pela consciência, né? Consciência no sentido, estou enfrentando esse desafio profissional aqui e preciso de ajuda. Acho que com alguém do meu lado, essa jornada vai ficar melhor. Esse é um primeiro ponto, né? E a coragem de enfrentar o processo, já que a minha mentoria é muito galgada no autoconhecimento, né? É muito galgada em comportamentos, em hábitos, em pensamentos, né? Como é que eu vou lapidando, ajudando os meus clientes a identificar o que é o melhor para elas, identificar qual é a maneira mais fácil dela chegar nos objetivos que tem, né? E aqui algumas perguntas para fomentar a tua reflexão, né? Você tem usado todas as oportunidades para trabalhar o seu autoconhecimento? Pô, o cara parou aqui com uma plataforma elevatória, aí tá uma barulheira danada, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir aí. Ou seja, você tem usado todas as oportunidades para trabalhar seu autoconhecimento? Sempre podemos. Sempre podemos avaliar como é que foi a nossa performance naquela reunião de ontem e como é que eu podia ter feito melhor. A maneira como eu coloquei, foi legal? As pessoas se sentiram acolhidas, as pessoas se sentiram valorizadas, ou a maneira como eu me coloquei, acabou que eu deixei algumas coisas no ar, eu não fui tão claro na minha maneira de me expressar, você percebe? Tudo isso para mim é autoconhecimento, né? Você tem enxergado melhor nos acontecimentos à sua volta? Como é que você está enfrentando? Como é que você está enxergando os acontecimentos? Tudo que vai acontecendo, as transformações, as mudanças. Como é que você tem enxergado isso aí? Você tem procurado enxergar o melhor nas coisas para que você possa aprender com elas? Super importante, né? Todos nós podemos decidir, nessa vida, não vou trabalhar o ponto XYZ. Beleza, você pode escolher. Na próxima vida, o ponto XYZ voltará para ti, porque você vai ter que aprender aquilo, não tem como passar de ano sem a gente aprender. Então, avalia, né? Você tem sido capaz de se desapegar dos hábitos antigos? O nosso apego é um negócio incrível. E nós nos apegamos a objetos, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a pensamentos, nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a um monte de coisa, né? Sempre que você está apegado, apegada a algo, significa que aquilo é um ponto de fraqueza teu, emocionalmente falando, sabe? É alguma, por exemplo, durante anos, eu não sei se eu já falei isso no podcast até, mas durante anos eu fui apegado a uma escova de cabelo. É verdade, isso aí não é brincadeira, tá? E eu descobri isso num exercício, numa jornada de autoconhecimento que eu estava fazendo muitos anos atrás, lá com o Tadashi Kadomoto, né? Lá em Itatiaia, no Expansão de Consciência, puta, foi um troço incrível. No segundo módulo, esse exercício do desapego, foi um troço incrível para mim, né? Você procura aprender algo novo todos os dias? A forma como nós aprendemos é super importante. E aprender algo novo é uma competência. Quanto mais preparado, quanto mais preparada você estiver para aprender algo novo, mais rápido esse processo vai ser. Mais rápido e menos doloroso, né? Então, para que você se aproxime da excelência em aprender algo novo, você precisa ir aprendendo, né? A gente não consegue ser excelente em alguma coisa que a gente faz pouco, né? Portanto, procure aprender algo novo sempre, né? Você é capaz de aceitar a ajuda dos outros? Como é que você se coloca com relação a isso? Como é que você se coloca com relação a pedir ajuda? Eu, por exemplo, vou te dizer, não é meu ponto forte. Me custa pedir ajuda. Hoje em dia eu até peço. Houve um momento que eu não pedia. Hoje eu peço, mas não é trivial. Não é alguma coisa tranquila para mim. Eu faço, mas com certa energia aí gasta nesse negócio, entendeu?
Você é capaz de aceitar assim, ó, qual é o seu nível de frustração com a sua condição atual, né? Eu vejo que muitos dos clientes que me procuram, muitas vezes os meus alunos do MBA que vêm conversar comigo, sabe? As pessoas têm uma certa frustração, um certo desgosto da vida que tem, da situação que tem. E as pessoas acabam não percebendo que elas estão nessa situação desconfortável porque querem, já que nós somos 100% responsáveis pelos nossos resultados. Então, como eu disse, eu estou aqui em Chicago agora voltando para casa. Eu estou aqui nos Estados Unidos essa semana porque eu quis. Eu construí esse futuro, né? Então, eu preciso agora administrar. Quando eu me vejo numa situação super atribulada, com as minhas responsabilidades na empresa onde eu trabalho, eu sou diretor numa multinacional alemã, com as minhas aulas, com as minhas palestras, com as minhas mentorias, a minha criação de conteúdo, quando tudo isso parece que vai me afogar, a água sobe para cima da cabeça, eu lembro, Otávio, você que quis. Você, anos atrás, desenhou esse futuro que você está vivendo. Não adianta agora você querer reclamar, amigão, né? Chupa essa manga e veja como é que você vai administrar isso, o que você vai priorizar a cada momento, né? Tem momentos em que eu tenho mais clientes de mentoria, então eu vou trabalhar menos com aulas, menos com palestra. Tem momentos que eu tenho menos clientes da mentoria, então eu posso trabalhar mais com treinamentos, com palestras, etc, né? Então, essa questão de avaliar com muita consciência, com muito carinho nossa situação atual e que situação futura a gente quer para a nossa vida é fundamental, para que nós possamos, de fato, nos tornar protagonistas da nossa realidade. Se você não sabe que futuro você quer conhecer, isso significa que possivelmente o teu avião está sendo pilotado por alguma outra pessoa. Porque se você não definiu isso, alguém vai definir por você. Se eu não sei que futuro que eu quero, de repente, alguém me convida para sair e eu vou. Mas aquela saída, aquela situação, aquela experiência, aqueles momentos podem estar me afastando do futuro que eu gostaria de concretizar. Só que como eu nem sei que futuro é esse, eu não tenho nem como julgar se faz sentido ou não sair, você percebe? É mais ou menos por aqui, né? Aqui no finalzinho desse episódio, eu quero deixar 3 sugestões de outros episódios que podem ajudar você nesse caminho de criar e lapidar e melhorar a adaptabilidade dentro de você. No episódio 357 eu falei sobre por que a adaptabilidade é a rainha das competências. Esse é um episódio em vídeo, tá? Lá no YouTube também tem o PowerPoint e tal. Muito interessante isso aqui. Isso foi uma palestra que eu fiz uma vez para um congresso e foi bastante legal. Tem um conteúdo super interessante aqui sobre adaptabilidade e como ela pode nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, pessoas que vão reagir melhor às demandas e pressões da vida, né? No episódio 221 eu falei sobre ampliar as suas crenças limitantes. Todos nós temos crenças que nos limitam. Quanto melhor você compreender o seu sistema de crenças, menos elas vão te limitar. Esse episódio eu falo sobre ampliar o nosso entendimento sobre as nossas crenças, visto que nós não conseguimos deletar uma crença, né? Ela é tão profunda dentro de nós, tão enraizada, está tão lá dentro, deletar a gente não consegue, mas nós conseguimos reinterpretar, nós conseguimos ressignificar aquela crença. Quanto mais ampliado for o nosso entendimento da crença, menos ela nos limita, né? E no episódio 270 eu falei sobre como lapidar a sua criatividade. Eu vejo que a adaptabilidade é super importante, a criatividade também. Nesse mundo que a gente vive, num mundo que mais e mais todos nós vamos trabalhar vendendo os nossos serviços. Ser criativo, ser criativa é super importante para que você possa encontrar os melhores clientes, para que você possa avaliar qual é a melhor maneira de você tocar o coração dessas pessoas para eles contratarem os seus serviços e não das outras pessoas à tua volta, sabe? Para que você possa encontrar os meios para melhorar o seu produto, para melhorar o seu serviço, de maneira a encantar cada vez mais os seus clientes. Acho que a criatividade é fundamental para que a gente possa tirar o máximo dessas experiências que nós vamos tendo aqui nesse plano. Meus caros, minhas caras, esse era o que eu queria bater esse papo com vocês aqui sobre adaptabilidade, sobre a importância que isso é para a sua vida. Eu vim aqui para os Estados Unidos fazer esse treinamento sobre vieses inconscientes e inclusão e equidade, diversidade, pertencimento. Portanto, outros episódios sobre isso eu vou começar a fazer da agora para frente com esse conteúdo. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.